Como prometido, eu quero falar com vocês sobre o catastrófico debate que ocorreu essa semana entre Joe Biden e Donald Trump nos Estados Unidos. Vai acontecer eleição esse ano e os dois candidatos na disputa nos Estados Unidos são o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do Partido Democrata, e o rival, que já foi presidente dos Estados Unidos, também um desastre completo, o Trump, que tenta voltar ao cargo. E aí, esse debate ele foi convocado pelo próprio Joe Biden, pelo próprio Partido Democrata, e foi uma tragédia, foi uma catástrofe. O desempenho do Joe Biden foi assim, ridículo, foi assim, algo pavoroso, ele não conseguia se expressar, ele murmurava, gaguejava, dizia coisas sem nexo, sem pé nem cabeça, e foi uma tragédia. O desempenho do Trump foi ruim, mas o do Joe Biden foi pavoroso, e isso levou o Partido Democrata ao desespero. Agora eles estão ali tentando lidar com esse evento que foi, realmente desastroso, e estão até propondo ou cogitando a possibilidade de que o Joe Biden deixe a corrida e outro democrata participe no lugar dele, o que dificilmente vai acontecer, até porque não há nenhum nome aí forte o suficiente para participar dessa disputa. E cenas do Joe Biden já estavam circulando anteriormente, né? Cenas mostrando ali um senhor de 81 anos que já demonstra talvez ali alguns sinais de senilidade. Então isso aqui desperta, como eu falei, vários alertas no sentido de o Joe Biden é capaz agora de governar mais 4 anos nos Estados Unidos? É alguém que está em sua consciência plena, em suas plenas capacidades mentais para ser presidente por mais um mandato? E é claro que essas dúvidas são pertinentes, ainda mais pensando nessas duas figuras na disputa, né? O Trump a gente sabe que é um kamikaze, alguém que tocou o terror no seu mandato, no final do mandato se recusou a aceitar o resultado eleitoral, o que levou a trumpistas, né, apoiadores do presidente, a invadirem o Capitólio e causou uma destruição tremenda, na qual morreram pessoas também, e poderia ter levado a algum tipo de insurgência nos Estados Unidos, algum tipo de tentativa de golpe de Estado, o que se espelhou depois, alguns anos depois, no Brasil com o Bolsonaro. Então, assim, a gente sabe que é um sujeito ali de um lado que é extremamente perigoso e do outro lado o atual presidente que, como eu falei, sabe-se lá qual é a capacidade dele para continuar no mandato, né, para continuar como presidente. E aí a pergunta que a gente pode se levantar aqui é qual será o impacto real desse primeiro debate entre os dois. Porque na sequência, no dia seguinte, o Joe Biden já fez um comício e foi super bem. Então, assim, ele já conseguiu se expressar, já estava bem animado, estava empolgado ali para a idade dele, e aí as dúvidas vão se acumulando, né? Quem é essa pessoa? É esse Joe Biden enérgico ou é o Joe Biden confuso e, murmurando e falando coisas sem pé nem cabeça? Então, como eu falei, a dúvida é qual será o impacto desse debate. E aí a gente pode tentar responder uma dúvida que eu lancei dias atrás aqui sobre a eficácia desse tipo de modelo de debate, né? Sobre esse debate que você põe duas pessoas ali, se isso altera a percepção das pessoas, se isso ajuda a esclarecer alguma coisa para as pessoas, até que ponto que esse formato, como a gente vê, né, nos podcasts, vê na televisão, como esse formato é eficaz, como esse formato contribui para o debate público de algum modo. E aí eu encontrei aqui uma reportagem sobre isso, né, sobre debates presidenciais e se eles são capazes ou não de mudar o voto do eleitorado. Se eles são capazes de, como eu falei, alterar a percepção do eleitor indeciso de modo que ele escolha ali um candidato ou outro com base no desempenho dos debates. É um artigo publicado em 2020 no portal Scientific American, e vai dar uma perspectiva que é bastante surpreendente para muita gente. Para mim não surpreende, mas eu acho que vocês vão ficar surpresos com isso. Eu vou ler aqui a tradução dessa reportagem, desse artigo aqui, né? Então vamos lá. A manchete é: os debates presidenciais têm um efeito surpreendentemente pequeno no resultado das eleições. Então diz aqui o artigo. Estudos indicam que os debates presidenciais televisionados têm muito pouco, se tiver algum, impacto nos votos. Mais adiante aqui citando, as pessoas não estão realmente assistindo aos debates porque pensam, vou dedicar esse tempo para realmente comparar esses dois candidatos pelos seus méritos, diz Yana Krupnikov, cientista política da Stony Brook University. A maioria das pessoas que assistem já escolheu seu candidato. Ela diz, e mesmo que esse candidato não tenha um bom desempenho, elas já têm uma decisão sobre como vão votar. Prossegue a reportagem. Há anos, os pesquisadores suspeitam que os debates presidenciais têm uma influência mínima ou inexistente nos resultados das eleições. A maioria dos estudos focou em um único debate,
ou eleição, no entanto, limitando sua capacidade de eliminar possíveis variáveis de confusão. Mas adiante disso, para cortar esse ruído, em 2019, Vincent Pons, professor associado da Harvard Business School e estudante de pós-graduação Caroline Lepenek, da Universidade da Califórnia, Berkeley, produziram um estudo analisando a influência de 56 debates televisivos em 31 eleições nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá e 3 outros países. O conjunto de dados dos pesquisadores incluía 94 mil entrevistados que foram entrevistados antes e depois de uma eleição para ver para quem planejavam votar e quem realmente acabaram escolhendo. As pesquisas ocorreram nos 2 meses que antecederam uma eleição, com um conjunto diferente de indivíduos entrevistados a cada dia. Essa abordagem permitiu aos pesquisadores determinarem a porcentagem de pessoas que haviam feito sua escolha final à medida que o dia da eleição se aproximava e testar qualquer efeito imediatamente antes e depois de um debate. Em todos os sistemas de votação e tipos de eleição, Pons e Lepenek descobriram que os debates não ajudaram os eleitores indecisos a se decidirem, nem fizeram com que aqueles que já haviam tomado uma decisão mudassem de candidato. Fiquei surpreso, diz Pons. Se você observar o número de pessoas assistindo aos debates televisivos e toda a atenção da mídia em torno dos debates, pensaria que os debates importam. O estudo de Pons não é o único a concluir que os debates de fato não têm impacto. Vilesen chegou à mesma conclusão quando ele e Robert Erickson, da Universidade de Colômbia, analisaram todas as pesquisas de eleições presidenciais dos Estados Unidos disponíveis entre 52, quando ocorreu o primeiro debate televisionado, e 2012. O melhor indicador para a posição de um candidato após uma temporada de debates, descobriram, é o que era antes do confronto dessa pessoa. Então, assim, com base nesses estudos aqui, antes e depois dos debates, não havia diferença na percepção do eleitor sobre o candidato e sobre a intenção de votos desses candidatos. Prossegue a reportagem aqui. Uma variedade de fatores provavelmente contribui para a ineficácia dos debates presidenciais em ajudar os indivíduos a decidirem como votar. Para começar, muitas das pessoas que dedicam tempo para assistir aos debates são aquelas fortemente envolvidas na política desde o começo, diz Krupnikov. Então elas já se comprometeram com um determinado candidato. Ou seja, você assiste o debate para você acompanhar o seu candidato. Você não vai mudar de ideia. Nos Estados Unidos, especialmente, quando uma eleição realmente acontece, os candidatos estão fazendo campanha há meses, dando aos americanos bastante tempo para já terem tomado sua decisão. E mesmo que algo sensacional aconteça em um debate e cause um grande impacto, os efeitos tendem a ser pequenos e desaparecem até o momento da eleição. Os debates são eventos de curto prazo, eles têm menos efeito na escolha das pessoas, diz Vilesian. Esses desempenhos apenas se somam a esse grande acúmulo de informações. Além disso, ao contrário de muitos outros países desenvolvidos, os Estados Unidos têm apenas 2 grandes partidos políticos. Uma dicotomia que contribui para profundas divisões ideológicas e uma mentalidade forte de nós contra eles. É a tal polarização, né? O sistema bipartidário provavelmente dá peso à descoberta de Pons. Em comparação com cidadãos de outros países, os eleitores americanos são significativamente menos propensos a mudar sua decisão nos 2 meses que antecedem uma eleição. Dadas todas essas observações, a maioria das pessoas que assiste aos debates não os vê para ser persuadida, mas para ver como seu candidato vai dominar, difamar ou envergonhar o outro candidato, diz Jay Van Bavel, professor associado de Psicologia e Neurociência da Universidade de Nova York. Independente do que realmente ocorre em um debate, as evidências também indicam que muitos espectadores filtram o que vem de uma forma que se alinha com seus objetivos e sua identidade. Em resultados não publicados de um novo estudo, Van Bavel descobriu que, dependendo de qual partido político pertencem, as pessoas a quem mostraram clipes de um debate de 2016 entre Hillary Clinton e Trump prestaram atenção seletivamente a diferentes partes e lembraram-se do que aconteceu de forma diferente. Quando os partidários assistem ao debate, muitas vezes saem com uma opinião que apenas confirma o que acreditavam antes do debate começar, diz Van Bavel, que é o tal viés de confirmação, né? Você seleciona a informação, você, claro, inconscientemente, não é voluntário isso. Você ouve aquilo que está de acordo com a sua opinião, sua visão de mundo, é aquilo que você quer acreditar e você desconsidera a informação contrária. Então, nesse caso, você ouve um debate entre 2 figuras, não apenas políticas, né? Não apenas eleitorais, mas num debate qualquer que seja, e você tem uma predisposição a comprar as ideias certas do debatedor e desprezar as ideias dos outros. Então, assim, você vai filtrando aquilo que você quer ouvir, inconscientemente, como eu falei, né? Prossegue aqui a reportagem. Os debates presidenciais para a atual eleição dos Estados Unidos, isso em 2020, né? Provavelmente estão ainda mais sujeitos a essas forças do que o habitual. A polarização política está em um nível extremamente alto e os eleitores já estão bem familiarizados com ambos os candidatos devido aos seus anos no cargo. Quanto mais conhecimento você tem de alguém, mais cristalizada é sua atitude em relação a ele, diz Van Bavel.
Além disso, a votação antecipada está ocorrendo em níveis recordes. Milhões de pessoas já votaram, tornando o debate presidencial final especialmente irrelevante. Há algo muito contraintuitivo em dizer às pessoas que, na verdade, esse debate provavelmente não vai importar nada, diz Van Bavel. As coisas que vão importar nessa eleição, provavelmente mais do que qualquer outra, são a participação eleitoral, o registro de eleitores e a votação antecipada. Então, assim, lendo essa reportagem aqui, esse artigo, né, que fala de vários estudos aqui feitos sobre esse tópico do debate, o papel que eles desempenham numa eleição, a gente percebe aqui, a gente pode perceber um padrão aqui de que os debates realmente não fazem diferença. Não faz diferença na mudança de percepção dos eleitores. Ah, mas Henry, e o debate entre o Lula e o Collor, que foi manipulado pela Globo em 89 e que levou à vitória do Collor? Bem, aí há controvérsias, porque eu vi aqui alguns materiais que falam como mudou a percepção das pessoas, dos brasileiros, e ajudou a destruir a imagem do Lula enquanto favoreceu o Collor. E de fato aconteceu isso, a gente não pode negar que houve uma manipulação real, o debate aconteceu ao vivo num dia, no dia seguinte uma versão editada da Globo, durante o Jornal Nacional, traz essa visão favorecendo o Collor. Então a gente pode imaginar que uma parte do eleitorado foi influenciada por isso. Mas se você olha os dados aqui, os dados das pesquisas eleitorais daquele ano, né, você percebe que a votação já estava determinada antes. Né? Primeiro porque o Collor já liderava na pesquisa eleitoral e já liderava na intenção de votos. Né? Então se você olha aqui, por exemplo, as pesquisas, o primeiro turno e o segundo turno em 89, você percebe que pesquisa Datafolha de junho, o Brizola tinha 11% das intenções de votos, o Lula tinha 7% e o Collor tinha 42%. Então, sim, já tinha uma clara predileção dos brasileiros pelo Collor, e isso numa pesquisa de junho, ou seja, pré-eleitoral, né? E aí, primeiro turno, você tem o resultado seguinte aqui. O Collor, ele ficou em primeiro lugar com 30,47% dos votos, o Brizola em terceira posição, com 16,51%, e o Lula com 17,18%. Então, assim, o Collor tinha quase o dobro dos votos que o Lula no primeiro turno. E no segundo turno, após o debate, né, o tal suposto debate que teria alterado as eleições, você tem ali a vitória do Collor com 53,03% e o Lula em segunda posição com 46,97%. É uma diferença considerável também, não sei até que ponto que faria uma tremenda diferença o debate. Como eu falei, a gente pode especular aqui, até porque os dados, nessa altura, já não sei até que ponto que a gente pode extrair conclusões a partir deles, mas o fato é que, com base nesse artigo aí da Scientific American, pensando nesse jogo polarizado, como a gente observa no mundo hoje, né, no Brasil basicamente é isso agora. Você tem de um lado Lula e do outro lado a turma bolsonarista. É isso que vai determinar futuras eleições no Brasil em breve, né? Sei lá, para prefeitos, quais são alinhados ao PT, quais são alinhados ao ex-presidente, e assim por diante. Então a gente pode pensar que nesse cenário polarizado que a gente vai ver cada vez menos impactos na decisão das pessoas através de debates presidenciais. Então, talvez considerando isso, a gente pode imaginar que a cúpula democrata nos Estados Unidos nem sequer dê muita importância à catástrofe que foi o debate do Joe Biden. Porque quem é democrata, quem é eleitor liberal nos Estados Unidos, né, de esquerda nos Estados Unidos, não vai mudar o voto, não vai votar no Trump porque o Biden foi mal, sabe, num debate. Não vai mudar o seu voto. Do mesmo modo que quem é trumpista não mudaria o voto caso o Trump fosse ruim no debate também. Então, assim, a gente fala aqui de posições ideológicas e políticas e, sabe, de visão de mundo que são cristalizadas e que as pessoas, elas operam dentro dessa visão de mundo. E elas vão encontrar os candidatos com base nisso também. De modo que, como eu falei, eu já suspeitava isso, já me parecia que era um fenômeno identificável, mas agora a gente tem aqui alguns estudos acadêmicos que mostram quão insignificante é o efeito dos debates para a mudança de votos das pessoas e mudança de posição das pessoas também. A gente pode extrapolar para outras coisas, né? Como eu falei aqui no outro vídeo recentemente, se você for ateu e você assistir um debate entre um ateu e um evangélico, mesmo se o evangélico tiver argumentos brilhantes sobre a existência de Deus, por exemplo, um ateu não vai deixar de ser ateu para virar evangélico. É inconcebível isso. E vice-versa também. Num debate entre um ateu e um evangélico, o evangélico não vai passar a ser ateu porque o ateu teve um desempenho extraordinário. Então é isso aqui que eu quero falar com vocês hoje.
Quero saber o que vocês pensam sobre essa história, primeiro sobre esse debate catastrófico do Joe Biden contra o Trump essa semana. Se você assistiu, se você viu alguns cortes aí, o que você pensa sobre isso? Se isso vai impactar na candidatura do Joe Biden também? Se os democratas vão tentar tirar ele da eleição e pôr outra pessoa no lugar? O que você pensa sobre isso? E como é que você entende a capacidade de um debate de mudar a percepção de alguém, a opinião de alguém sobre um tópico? Se isso acontece ou não? De volta a pergunta aqui, porque eu já fiz anteriormente e muita gente me disse que achava que era possível. Com base nessas informações novas, como você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.